Uma outra coisa que está acontecendo, e aí uma característica que também se repete no Brasil, uma característica do mundo que se repete no Brasil, os maiores geradores de empregos atuais são a área de administração, a área de saúde e a área de engenharia. Esses três setores precisam e estão oportunizando, estão dando vagas, né, e necessitam de pessoas qualificadas permanentemente. E eles são os grandes empregadores atualmente no mundo. E no Brasil não é diferente. Quando estava me preparando para fazer essa conversa com vocês, eu também me deparei com algumas informações, inclusive que estão na mídia circulando, né? Muitos de vocês estão tendo conhecimento disso, que o Brasil, tem muitos aí conceituando, alguns pesquisadores conceituam que o Brasil está sofrendo e vai se aprofundar essa crise chamada apagão de mão de obra. E não é um apagão de mão de obra em quantidade, apesar de que alguns setores realmente, por exemplo, como os setores de engenharia, né, dado que nós temos uma carência muito grande de infraestrutura e vamos ter que investir muito em infraestrutura, esse setor carece de muitos profissionais. Aí, as várias áreas de engenharia. Engenharia naval, engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica, né, porque nós temos que construir a infraestrutura desse país. Mas na área de tecnologia da informação, né, cada vez mais, e esse meio que nós estamos, para usar o exemplo, né, esse meio que nós estamos usando atualmente, não era possível há 2 anos atrás. E 2 anos atrás não é muito tempo, mas para a tecnologia é um absurdo de tempo. Então hoje a gente pode trabalhar com esse meio, dialogar com vocês através desse meio, só que, né, eu não vou mostrar para vocês, mas por trás aqui da operação existem 5 pessoas trabalhando. Então, para viabilizar, né, isso localmente aqui, para viabilizar essa operação aqui, que é extremamente simples, aqui localmente tem 5 pessoas. E por trás dessa infraestrutura de telecom que faz chegar a minha voz, a minha imagem até vocês, existe um batalhão de gente também trabalhando. E como a tecnologia permeia cada vez mais a nossa atividade rotineira, atividade cotidiana, quer seja o nosso trabalho, quer seja a nossa vida privada, quer seja o nosso lazer, né? Cada vez mais haverá a necessidade desse profissional na área de tecnologia da informação. Bom, mas a realidade brasileira é outra. Então nós temos uma realidade que é de carência numérica e de qualidade de profissionais, mas temos também uma carência hoje que é mais premente, que são os profissionais que saibam novos procedimentos ou novas formas de se trabalhar, novas formas de se unir, né, de conquistar o conhecimento e aplicar esse conhecimento. Então, essa questão de trabalhar em redes, por mais óbvio que seja, por mais claro que esteja, não é uma questão que está na nossa cultura. Então, nós fomos formados, e aí, na hora que eu falo isso, eu estou de novo usando o meu exemplo, e aí o meu exemplo é o exemplo seu também, que está aí do outro lado da tela, porque as universidades não formam para vocês trabalharem no coletivo, elas formam para trabalhar individual, formam ainda com conceitos que foram lá produzidos por Taylor, né, por esses caras que vocês já estudaram. Né? Mas o que é esses conceitos? Não é o trabalho coletivo, compartilhado. O conceito é o trabalho individual. Né? Tanto é que, eu dei o dado, ninguém prepara hoje para a gente trabalhar com serviço. Prepara a gente para trabalhar na indústria, mas no serviço não. Então, essa questão nós precisamos amadurecer ainda um pouco mais. Mas, já que a gente está falando de profissões do futuro,
Quais são os novos perfis, né, de profissionais? O que o profissional precisa saber? O que o profissional precisa entender? Quais são as habilidades e competências que ele precisa ter para progredir na carreira, para se dar bem, para ser um cara de sucesso? Primeiro, né, viabilizar conexões de conceito. Então, às vezes, eu tenho que unir um conceito que eu domino a outro conceito de outro companheiro que domina. E isso tem que unir e virar um produto, virar um serviço, virar uma outra forma de fazer a mesma coisa. Isso é extremamente exigido hoje pelas empresas, né? Então, essas relações entre o conhecimento e o que nós desconhecemos é uma questão hoje muito valorizada, porque existem questões também que a gente, como eu disse lá atrás, a gente pensa, enxerga, viabiliza, mas isso não existia. Então, quer dizer, eu não conhecia isso. Como que eu vou trabalhar com um conceito se eu não conhecia, se ele ainda não existia? Então, eu preciso estar preparado para isso, preciso estar aberto a essa questão. Preciso trabalhar com contextos e saberes os mais diversos, né? E projetar isso principalmente para soluções rápidas, né? Então, soluções de problemas, né? Resolução de problemas rápidos e de forma compartilhada é uma coisa que é muito valorizado pelas empresas. E aí vem a pergunta, né? A década passada se comentava muito que os profissionais deveriam ser extremamente genéricos. Eu não deveria me aprofundar em nada e dominar várias questões. Eu deveria dominar ou ter conhecimento mais amplo possível, mas não dominar a fundo qualquer questão. Esse foi conceituado como o trabalhador generalista, o genérico. Eu não sou muito dessa linha. Eu acho que as questões elas devem ser aprofundadas, então você deve ter um especialista que se aprofunda, faz 3, 4 anos de imersão em determinada tecnologia, em determinada função, em determinados conceitos, né, quer seja de engenharia, de tecnologia, de humanas, sociais, se aprofunda nisso, né, mas depois está aberto e compartilha esses conhecimentos buscando outras informações. E aí vai para especializações mais refinadas. Então, para facilitar a minha vida, de novo, vou citar o meu exemplo, quer dizer, fui para a sociologia para conhecer um pouco a dinâmica e depois fui para a administração, e à medida que a minha carreira transcorria, eu necessitava de uma ou outra habilidade e fazia uma ou outra especialização. E uma questão que é muito forte atualmente, que é pensar de maneira complexa, pensar de maneira global, transdisciplinar, né, e agir criativa e localmente. Então eu tenho que pensar grande. Muitas vezes as nossas interações são transnacionais. Se for uma empresa de médio porte, ela já começa a ter operações transnacionais. Então, eu compartilho o meu conhecimento, eu compartilho a relação, eu compartilho o desenvolvimento com o meu par que está em outro país, e nesse sentido eu preciso entender a cultura dele, entender o agir dele, entender em que contexto ele está inserido para que eu tenha sucesso nesse compartilhamento. E ele da mesma forma, quer dizer, não é só eu, é uma via de mão dupla. Então essa questão do global e do transdisciplinar é fundamental nas profissões do futuro. Bom, e ainda também não é fácil, né, gente? Quer dizer, a gente tem que fazer tudo, estudar bastante, estar aberto, né? Também não é nada pronto, né? Hoje também tem uma questão que eu acho que sempre foi uma questão que sempre teve aí no nosso cotidiano,
mas agora muito mais ela se faz presente, mas a velocidade é outra, que é a questão de que o que a gente aprende nos bancos universitários é completamente diferente do que as empresas e o que o mercado está aplicando. Esse gap, né, ele cada vez mais ele tá aumentando. E como que eu reduzo isso, né? Eu reduzo isso fazendo a complementação das minhas formações. Mas para isso eu preciso estar aberto, né? Saber que eu sou um eterno refém do aprendizado. Eu nunca vou mais ficar livre do aprendizado. Eu sou, como eu disse, o termo refém do aprendizado.